3, 2, 1. Começa. Vamos lá, galerinha, povo do primeiro médio, aqui tá o Hélio de novo, com aula de filosofia, ok? E hoje é uma revisão, né, do conteúdo do primeiro trimestre, conteúdo também do primeiro capítulo, tá, da apostila nossa de filosofia, do Pitágoras. E assim, a gente vai estar uma revisão rápida aí com relação a esses principais conceitos, para vocês estarem aí bem preparados aí para uma futura avaliação que precise, ok? Além do próprio conhecimento em si, claro. Então é o seguinte, a primeira ideia, se você se lembra das primeiras aulas, a gente começou com o que é filosofia, óbvio, tá? E antes de falar de filosofia, a gente tem um ponto de partida que é o senso comum. Aquilo que todas as pessoas acham, sente, vê, pensa, né, o que a grande maioria das pessoas, né, entende, que seria o que a gente chama de senso comum. Esse senso comum, ele se move de acordo com uma coisa que a professora Marilena Chauí cita, tá? Num livro dela, que é uma das que eu considero uma das melhores introduções à filosofia, que é o Convite à Filosofia, da Marilena Chauí. E ela cita as crenças silenciosas. A gente começa com esse conceito. O que são crenças silenciosas? Coisas que a gente acredita sem questionar. Por quê? Porque parecem ser óbvias, evidentes, não se questiona. Então, por exemplo, você olha para o relógio e fala, que horas são? Ah, 12h40, ok. Todo mundo ouve essa pergunta, entende e vai responder adequadamente com o horário. Ou, que dia é hoje? 9 de maio, tá, de 2020. Então, essas perguntas, elas são respondidas de forma imediata porque elas são consideradas óbvias, evidentes, ninguém questiona, tá? Mas para que as pessoas entendam o que foi a pergunta da hora ou do dia, tá? E respondam adequadamente, elas têm que ter na mente algumas crenças, chamadas crenças silenciosas. O que é isso? Assim, no que a pessoa acredita para que ela possa entender essa pergunta. Para você ouvir a pergunta, que horas são, e responder adequadamente, você precisa acreditar que o tempo existe e que ele pode ser medido. Ok? Se você não tiver essa crença na mente, você não vai nem entender a pergunta que foi feita. Ok? Então esse é um exemplo, né? Tem vários, né? Esse foi um primeiro exemplo para explicar a questão das crenças silenciosas. Relembrando, são coisas, fatos, ideias, situações, né, que nós acreditamos sem questionar, porque são óbvias, evidentes, ok? Mas olha só, se em vez de perguntar que horas são, né, vamos mudar as perguntas. Em vez de falar que horas são, eu pergunto o que é o tempo. Existe eternidade? Em vez de perguntar por que aconteceu tal coisa, o que é a causa? O que é o efeito? Qual a relação entre elas? Em vez de chamar alguém de mentiroso, ou avaliar aí se uma notícia é verdadeira ou não, o que é a verdade? O que é a mentira? Que critérios a gente usa para decidir sobre a verdade? Então, alguém que tome uma decisão dessa estaria tomando distância da vida cotidiana. E aí que tá, por isso que eu comecei com o senso comum, com a vida cotidiana. Você se afasta do senso comum e passa a ter uma atitude filosófica. Que é o quê? Essa atitude de questionar, de perguntar, investigar. Ainda não é uma definição de filosofia. Tá? Aliás, a partir do momento que eu chegar e der uma definição quadradinha, fechadinha para vocês de filosofia, eu acabei de matar ela, né? Lógico, a filosofia não pode nunca ter uma definição fechada, absoluta e objetiva. Tá? Ela pode ter sim questões objetivas, mas assim, eu não posso trancar ela numa decisão fechada, porque você está matando a filosofia. Se a filosofia é uma atitude, que atitude? De investigar, de perguntar, tá? Então ela não pode nunca ter uma definição definitiva. Olha só aqui, ó, no resumo, dá uma olhada aqui, povo do primeirão, olha só. Uma primeira resposta não é a única e nem a última, é uma primeira apenas, um ponto de partida. O que é filosofia? É uma decisão de não aceitar como óbvias e evidentes ideias, fatos e situações, valores, não aceitar nada sem investigar e compreender, não de qualquer jeito, mas de modo sistemático, rigoroso, coerente, lógico, tá? Ou seja, ter uma atitude filosófica, também chamada de atitude crítica, é dizer não ao senso comum, aos pré-conceitos.
ok? E ao fazer essa ponte, a gente entende a utilidade da filosofia. Tá? A filosofia está no ensino médio, não é à toa, tá? Não é só para encher linguiça. Tá? O objetivo principal, a grande utilidade da filosofia, que alguns infelizmente ainda não conseguem visualizar, acha que é só ficar brisando, né? Não, muito mais do que isso. Tá? A filosofia, uma das principais utilidades seria o quê? Abandonar a ingenuidade, os preconceitos. Cara, qualquer pessoa que pense de forma crítica sobre suas ideias consegue se livrar dos preconceitos. Nenhum preconceito se justifica racionalmente, nenhum, de nenhuma espécie. Né, físico, racial, social, econômico, sexual, cultural, não importa. Nenhum preconceito se justifica racionalmente. Tá? Então, a utilidade da filosofia é abandonar essa ingenuidade, abandonar o preconceito, entender o sentido das criações humanas, para que a gente entenda melhor quem somos nós e o que nós estamos fazendo nesse mundo e quais os valores que a gente tem que levar adiante. Liberdade, felicidade, ok? Acho que esse parâmetro ele é mais amplo, é uma definição aberta, que dá margem a acréscimos posteriores. Ok? Eu me demorei um pouco mais nesse começo, porque esse começo é o grande tchan, o ponto de partida da filosofia. Tá? Lembrando que a palavra filosofia ela é grega, filosofia tem data e local de nascimento, surgiu na antiga Grécia, lá por volta do século 6 a.C., por volta do 540, 550 a.C., na Grécia antiga. E a própria palavra quer dizer o quê? Philo, aquele que ama. Sofia, sabedoria. Aquele que ama saber, ama conhecer, ama, né, ir atrás da informação, do conhecimento, ok? E lembrando que ter uma atitude filosófica, que é o primeiro passo para a filosofia, é você rever os seus conceitos, tá? Fazer uma análise racional sobre os seus conceitos, aquilo que você acredita, que você pensa. E qual o principal método, tá, para se ter uma atitude filosófica? Perguntando, lógico. E uma pergunta tem um poder incrível. Eu posso elogiar vocês com uma pergunta, eu posso ofender vocês com uma pergunta, eu posso informá-los, eu posso deixá-los profundamente felizes ou tristes com uma pergunta, tá? Então, saber perguntar é fundamental. A filosofia pode ser entendida como a ciência das perguntas. Todas as ciências buscam responder perguntas, né? No modo geral. Mas a filosofia ela vai atrás de perguntas gerais, perguntas não necessariamente óbvias. Tá? E quais são os grandes questionamentos que a filosofia se faz? Então, assim, compreender a realidade, o que é essa realidade que nós estamos, encontrar uma razão de ser, qual o motivo da vida humana na Terra, qual o sentido da vida e a solução de problemas. Esses são alguns, tá? Tem milhões de questionamentos que podem ser feitos. E todos esses questionamentos nos induzem à reflexão. Tá? A hora que induz a reflexão, esse exercício de refletir, que é o pensamento crítico, é a base da filosofia. É ela que é a matéria-prima da filosofia. Tá? E aí a gente volta numa grande utilidade da filosofia, que é o quê? Olha só, dá uma olhada no gráfico aí que eu pus, no esqueminha que eu pus no resumo. Prestai-vos atenção, galerinha. Vamos lá. Olha só, você tem problemas e questões a serem resolvidas. E tem várias possibilidades para resolvê-las. Tá? Ao utilizar a sua razão crítica para analisar as possibilidades de solução, você chega aonde? Na autonomia. Ou seja, o que é autonomia? É você pensar por si mesmo, tomar suas próprias decisões. Ou seja, a filosofia, o pensamento crítico, ele é a base da autonomia. Ok? Logo, o que é a filosofia? Né? A gente pode entender ela como uma busca do fundamento e do sentido da realidade. Ela não é ciência, não é religião, não é arte, mas é uma reflexão crítica sobre todas essas coisas. E além dessa primeira definição, a gente começa a conectar a filosofia com a arte. Tá? A arte é algo assim simplesmente fantástico, é uma das atividades humanas mais prazerosas, mais incríveis. Tá? E a arte e a filosofia têm muito de conexão uma com a outra. Tá? Enquanto a arte visa o prazer estético, o efeito na sensibilidade, a filosofia busca a racionalidade, conceitos, teorias. Tá? Porém, ambas são reflexões sobre a realidade. Ambas são produtos do seu tempo, porém sobre óticas diferentes. Tá?
o que a arte ensina a filosofia? A arte ensina os limites do pensamento racional. Nós não somos exclusivamente racionais. Ainda bem, né? Senão não teríamos emoções, a vida não seríamos praticamente robôs. Mas a filosofia também ensina a arte, os limites da sensibilidade pura e de seus desequilíbrios. Então, uma se completa a outra. Tá? A visão do artista transcende o saber do senso comum. A filosofia também. Enquanto uma trabalha com a sensibilidade, a outra trabalha com a razão. Tá? Então, as duas caminham juntas, a arte e a filosofia. A filosofia surgiu de dentro da arte. Ela surgiu embutida na arte, principalmente a poesia, a gente vai ver em seguida. Tá? A poesia, o teatro, a música foram as primeiras artes aí que induziram o surgimento da filosofia. Ok? Então, assim, com relação a esse contexto, tá? É introdutório, ok? E aí eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios, esses que também são 3 só, tá? Testes, dá uma olhada aí nos exercícios, página 21 e 22 do capítulo 1, para a gente poder estar aí avaliando vocês na live, avaliando aí o conhecimento de vocês na live. Tudo bem, meu povo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, um super beijo e até a próxima.